Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Tomás Guidai. Em sua primeira carta, Pedro nos tem dado lições bem valiosas sobre como nos portar de um modo exemplar no mundo. Nós temos visto desde o capítulo 2, versículo 12, instruções como essa. E ele vai enfim concluir essa sessão com várias instruções práticas. Olha só o que ele escreveu em 1 Pedro 3, versículos 8 e 9. Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Primeiramente, os cristãos devem ter um só coração, uma só mente, unidos de alma, independente das diferenças que possam haver entre eles. Foi justamente por isso que Jesus orou em João 17, para que todos os crentes nele fossem um só, assim como ele e o Pai são um. Quando os cristãos vivem em harmonia, exalam o agradável aroma do Evangelho ao mundo. Pedro também escreveu que precisamos ser compadecidos, compassivos, isso é, ter simpatia uns pelos outros. Precisamos nos colocar mais no lugar do outro, se alegrar quando o outro se alegra, chorar com a dor do outro. Precisamos lembrar que quando um membro do corpo sofre, o corpo inteiro sofre com ele. Devemos também ter o amor fraternal, Pedro diz. E o amor é um tema bem abundante nessa carta. Ele já falou sobre o amor e a necessidade de amarmos os irmãos, tanto no capítulo 1 como no capítulo 2, e agora ele enfatiza isso de novo no capítulo 3 e continuará enfatizando nos próximos capítulos. Pedro também diz sobre a necessidade de sermos misericordiosos. Isso significa olhar com ternura, com bondade para o nosso próximo, para o nosso irmão, estando sempre disposto a perdoar, a ajudar nas suas fraquezas. Jesus, inclusive, disse que os misericordiosos é que alcançarão a misericórdia de Deus. Então, se queremos que Deus nos trate com misericórdia, precisamos tratar nossos irmãos com misericórdia também. Humildes. Devemos ter uma perspectiva simples, humilde sobre nós mesmos, considerando os outros superiores a nós. A pessoa humilde busca a honra e os interesses dos outros acima dos seus próprios interesses. A pessoa humilde reconhece suas limitações e que não é digna de nada. E no versículo 9, Pedro nos ensina a não pagarmos na mesma moeda. Em vez de retribuirmos o mal com o mal, nós bendizemos, fazemos o bem. Paulo escreve algo parecido em Romanos 12, que diz que devemos vencer o mal com o bem. Porque quando nós revidamos o mal com o mal, já perdemos a batalha. O poder do mal foi mais forte do que nós, somos derrotados já. Mas quando nós retribuímos o mal com o bem, então nós vencemos o mal, vencemos o poder do mal. Ele não teve domínio sobre nós. E Paulo também disse em Romanos 12 que agindo assim, amontoaremos brasas vivas na cabeça do outro. Porque ninguém espera ser tratado bem quando trata o outro mal. Então, como Cristo agiu, nós devemos agir também. Já vimos no capítulo 2 o comportamento de Cristo e nós somos chamados para seguir o seu exemplo. E Pedro conclui o trecho dizendo o seguinte no versículo 12: porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam o mal. O modo com que nos tratamos uns aos outros interfere diretamente na nossa comunhão com o Senhor. Após essa longa sessão
de como ter um comportamento exemplar no mundo. Cabe a nós pormos em prática tudo isso. Que Deus nos ajude a proclamarmos as suas virtudes mediante um santo procedimento. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos.